Uma vez, bom dia. Nesse dia solene que celebramos a memória do padroeiro da nossa cidade, que inclusive na nossa cidade leva o nome dele, São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse dia que a gente comemora a festa também do padroeiro da nossa arquidiocese, vale a pena nós, filhos, meditarmos um pouco a respeito da vida de São Sebastião. São Sebastião nasceu ali no princípiozinho da igreja, os primeiros séculos, 2, 3, nasceu em Milão. Durante a sua infância perdeu o seu pai, foi criado pela sua mãe, teve uma criação muito refinada, um homem de muito estudo, que em determinado momento da sua vida, durante a sua mocidade, vai então para o centro do Império Romano, vai para Roma e se torna soldado. E mesmo isso já sendo uma honraria muito grande, São Sebastião ainda vai além e se torna da guarda pessoal do imperador, chamado Exército Pretoriano. Então era um homem que tinha muito prestígio por todo o império, de modo especial, um prestígio com o imperador. São Sebastião, no entanto, não utilizou de nenhuma dessas honrarias, de nenhuma dessas coisas para o benefício próprio. No entanto, quis ter cada vez mais prestígio no imperador para ajudar os irmãos que estavam na fé. São Sebastião, por ter a liberdade de transitar por todo o império, conseguiu visitar a muitos irmãos que estavam encarcerados, irmãos na fé que esperavam a morte. E certamente, meus irmãos, no início da fé, enquanto muitos cristãos eram martirizados, a fé era perseguida, de modo especial no tempo em que São Sebastião viveu, tempo do imperador Diocleciano, era um período de uma perseguição muito brutal, muito mortal aos cristãos. E aquele homem, em toda a sua doçura, em toda a sua inteligência, ia visitar os irmãos encarcerados na fé para dar a eles um motivo de esperança, para lembrá-los qual é a razão da nossa esperança: o céu, meus irmãos. De modo especial, a tradição da igreja diz que existiam dois irmãos gêmeos que estavam encarcerados pensando em negar o nome de Jesus. E então São Sebastião, numa das suas visitas, encoraja os irmãos a permanecerem firmes, recordando aquilo que nos pregava São Paulo, que aquilo que nós sofremos nesse mundo nem merece ser comparado com aquilo que receberemos com o Pai no céu. Então aqueles homens dão a vida, e numa dessas evangelizações de São Sebastião, ainda feitas de um modo oculto, porque senão ele poderia perder toda a liberdade que ele tinha de anunciar o reino, de encorajar os irmãos, num desses momentos, a face de São Sebastião começa a brilhar, e aqueles que dividiam o mesmo posto com ele, que também eram soldados, então o entregam ao imperador. E o imperador começa a tentar fazer com que Sebastião renegue a sua fé, pedindo que adorasse os deuses do Império Romano. São Sebastião, no entanto, com muita coragem, permanece firme ao nome de Jesus. Ele então é sentenciado a morrer por flechadas. Por isso nós temos a imagem de São Sebastião, a tão conhecida, São Sebastião preso num tronco, com algumas flechas presas no corpo. Talvez as imagens que nós temos católicas fossem para economizar, o material das imagens, colocaram algumas poucas flechas, mas a tradição da igreja diz que São Sebastião parecia um ouriço depois desse momento, tamanha a quantidade de flechadas que aquele homem levou. E aqueles homens que tinham flechado a São Sebastião, percebendo que a morte dele já era algo iminente, próximo, deixaram então o seu corpo no lugar onde tinha sido flechado, para que as feras comessem, ou para que morresse de alguma outra forma pelos sangramentos. No entanto, uma mulher muito piedosa, chamada Irene, uma mulher de muita fé, encontra São Sebastião naquele estado deplorável, pega São Sebastião, leva para casa e começa a cuidar daquele homem. E então aquele homem tem uma cura milagrosa, melhora repentinamente, e agora, já tendo perdido o posto, São Sebastião não tinha mais o porquê deixar em oculto a sua fé. Então passa a caminhar pelas ruas de Roma, pregando, evangelizando a muitos irmãos, até que um dado momento, por uma inspiração divina, São Sebastião sente no coração o desejo de novamente voltar à frente ao imperador Diocleciano. E o imperador o recebe, como era um homem de muito prestígio, era um guarda da sua confiança, recebe achando que São Sebastião estava arrependido e que queria cultuar agora os outros deuses por conta do castigo. São Sebastião vai até o imperador para que o imperador se convertesse, dizendo a ele: olha, imperador, o que você está fazendo é uma grande justiça. Com ou sem a sua perseguição, a igreja vai permanecer viva e haverá um imperador que um dia tornará viva, tornará possível a nossa fé.
São Sebastião não viu, filhos, o cumprimento da promessa que ele fez a Diocleciano, mas nós bem sabemos que no século IV, através da oração da mãe do imperador, o imperador então se converte e todo o império vai junto também sendo convertido. As basílicas antes pagãs são transformadas em santuários católicos. O corpo dos santos, dos mártires que deram a vida por Cristo, que antes estavam escondidos nas catacumbas, porque não se podia enterrar os corpos em qualquer lugar de destaque. Eram pessoas que tinham renegado a Roma. Esses corpos então são colocados em lugar de destaque e continuam ainda hoje. Eles são o símbolo, filhos, da Igreja de Cristo que permanece fiel, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos inimigos que tentam acabar com a igreja. Mas nós vemos aquilo que Tertuliano pregava nos séculos em que São Sebastião existiu nessa terra, logo no iniciozinho, na cristandade. No século IV, Tertuliano pregava que o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. O Império Romano não sabia que quanto mais se matavam os cristãos, tanto mais eles testemunhavam aquela verdade, e aquela verdade permanecia viva e firme no coração das pessoas. São Sebastião se tornou ainda padroeiro em meio às guerras e em meio às pestes, porque num dado momento do Império Romano, uma grande peste se alastrou por todo o Império, e então os cristãos começaram a andar com os restos mortais em veneração de São Sebastião por toda Roma, e as pessoas que tinham contato com aqueles restos, com os ossos de São Sebastião, recebiam a cura dos seus corpos. Assim foi se criando a tradição de que ele era o padroeiro em meio às epidemias, em meio também às guerras. Essa honra de ser o padroeiro das guerras, de modo especial, toca a história do Rio de Janeiro. Por isso chamamos de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em dado momento, o Império Romano, aliás, os portugueses, quando estavam ainda colonizando as terras do Brasil, passaram por um momento muito difícil. Junto à colonização portuguesa, vinham também os franceses, que eram todos protestantes, e naquele momento a relação entre católicos e protestantes era uma realidade muito difícil, e houve uma grande guerra na Baía de Guanabara, e diz a história que os portugueses viram então um sinal. São Sebastião aparece para aqueles homens e vai à frente, e então aquela batalha é vencida, e o Rio de Janeiro e todo o Brasil então se torna um país católico, pela intercessão de São Sebastião. Por isso essa história é tão importante para nós, meus irmãos. Tendo feito toda a contextualização, agora a gente pode olhar para as leituras. A palavra de Deus no livro da sabedoria nos recorda, meus irmãos, que a vida dos justos está nas mãos de Deus. Essa leitura nos chama a criarmos no nosso coração uma confiança inabalável, como existia no coração de São Sebastião. Vejam, São Sebastião só foi capaz de se oferecer uma segunda vez na frente do imperador. Dessa vez foi morto a pauladas. Só se ofereceu uma segunda vez, filhos, porque São Sebastião confiava no Pai e sabia que se o Pai permitisse a sua morte, ele receberia ainda mais no reino que está escondido com Cristo no céu. Assim nosso Senhor também nos convida no Evangelho a temer não aqueles que podem fazer mal ao nosso corpo, mas antes temer aquele que pode fechar as portas da eternidade para nós. Cristo hoje nos convida, olhando para a vida de São Sebastião, a também nós, filhos, que somos cristãos como ele, abraçarmos a nossa missão de testemunharmos o nome de Jesus no mundo. E a gente poderia dizer assim: Padre, a situação é bem diferente do que São Sebastião vivia em Roma. Sim, meus irmãos, talvez hoje nós não somos chamados a derramar o nosso sangue pelo nome de Jesus, mas também nós enfrentamos problemas no nosso tempo. É só que a gente saia um pouco dos muros da igreja, se afaste um pouco do convívio com os irmãos, que nós percebemos uma humanidade, de modo especial, tanta gente aqui no Rio de Janeiro, pessoas que vivem indiferentes à fé, pessoas que não acreditam mais em Deus, pessoas que inclusive têm raiva da fé, meus irmãos, porque a fé continua sendo a voz da verdade no meio de um mundo tão doente. E certamente pregar a verdade no mundo onde já não quer mais saber de Deus nos custará muitas coisas, filhos. Pode nos custar amizade, pode nos custar o prestígio. Creio que não foi só o Padre Thales, mas talvez muitos de vocês já escutaram, em meio às nossas opiniões, as pessoas dizendo: você não pode opinar sobre isso, você é cristão, você está falando a visão da igreja, como se a nossa visão não importasse.
Isso, meus filhos, são as perseguições do nosso tempo, que corajosamente nós somos chamados a abraçar como São Sebastião, sabendo que é a partir da oferta da nossa vida, a partir da entrega do nosso coração, que muitas outras pessoas poderão então se encontrar com esse bom Senhor que nós um dia encontramos. Em meio às provas, filhos, do dia a dia, que nos lembremos dessa primeira leitura também do livro da sabedoria, que nos diz que nosso Senhor nos permite passar por algumas provas, mas depois de nos ter achado dignos de si, Ele nos dará o reino do seu Filho no céu. Portanto, meus irmãos, que hoje também nós nos tornemos mártires de Cristo, mártir no sentido próprio da palavra. A palavra mártir significa testemunha. Que nós também, olhando o exemplo de São Sebastião, nos sintamos impelidos a dar testemunho do nome do Senhor, no mundo que está tão escurecido pelo pecado, no mundo que está tão envolto em trevas, no mundo que precisa, talvez mais do que nunca, ouvir falar do amor e do nome de Jesus. Sejamos nós os mártires do nosso tempo, sejamos nós os profetas do nosso século, a fim de que a igreja, filhos, assim como foi fecundada pelo sangue e pela vida de tantos homens e mulheres de Deus, esse sangue e essa vida desses homens fez com que a igreja chegasse até nós hoje, tal como nós a temos. Que também através da nossa vida, essa igreja possa se perpetuar através da nossa história e continue a chegar na vida de tantos irmãos que precisam desse caminho, o único caminho de salvação. Que o Cristo nos conceda a coragem, a confiança, o amor que moveu o coração de São Sebastião, a fim de que as flechas dessa vida também não nos possam parar na nossa grande caminhada de testemunhar o seu amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.